Graça e paz, queridos, graça e paz, queridas. É uma alegria muito grande poder estar mais uma vez com vocês e poder trazer uma palavra de Deus, uma palavra que possa abençoar a sua vida, uma palavra que possa mexer com o seu coração. Na semana passada, Deus me deu uma palavra sobre perdão e eu tive muitos testemunhos de pessoas falando a respeito dessa palavra, como foram tocadas, como o Espírito Santo ministrou o coração delas, e eu me senti muito feliz por saber que esse programa tem sido um instrumento, tem sido um canal de Deus para abençoar a vida de muitas pessoas. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você poder parar um tempinho para poder ouvir uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para poder trazer ao seu coração. E hoje eu tenho uma palavra muito especial também para poder falar, uma palavra a respeito de algo que eu tenho percebido que tem faltado muito na vida das pessoas, né? Algo assim que tem gerado um índice avassalador de frustração, de tristeza, de insatisfação, tão somente por causa disso que eu vou falar hoje, pela falta disso que eu vou falar hoje. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre paciência, né? Eu creio que todos nós já estivemos em alguma situação em que foi gerado no nosso coração, né, a impaciência, não saber esperar, né, não ter o controle de esperar por alguma coisa no tempo certo, para acontecer na ocasião certa. E muitas vezes a gente fica frustrado, né, tão somente porque aquilo que a gente está tão esperando, né, dentro da nossa perspectiva, no nosso tempo não acontece, e a gente acaba ficando frustrado, decepcionado, triste, chateado, angustiado. Por quê? Porque falta em nós paciência. E a paciência é um do fruto do Espírito. Se você olhar na palavra de Deus, em Gálatas capítulo 5, verso 22, a paciência está lá. A paciência é um dos 9 frutos do Espírito, né? A paciência é algo que precisa estar na nossa vida. E eu quero ler um texto da palavra de Deus que fala sobre a paciência. Salmo capítulo 40. Salmo capítulo 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Olha só que coisa tremenda. O salmista, ele diz aqui que ele esperou, ele aguardou com paciência no Senhor. Por quê? Porque ele tinha confiança de que aquilo que era de Deus para a vida dele aconteceria no tempo certo. A Bíblia fala algo, amados, muito especial, lá em Eclesiastes capítulo 3, diz assim, que há tempo para todas as coisas, há tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. É um propósito em tudo. Deus tem um tempo certo para fazer as coisas acontecer na minha vida e na sua vida. E a gente tem que ter esse discernimento. Nós precisamos ter essa percepção. Sabe por quê? Porque quando somos impacientes, a gente não consegue ver o agir de Deus. Às vezes, em um momento de impaciência, Deus já está agindo em nosso favor, mas a gente não consegue ver. Por quê? Porque a impaciência não nos permite ver o cuidado de Deus sobre a nossa vida. A palavra de Deus fala algo muito especial no Salmo de número 27, versículo 14, diz assim, olha só: espere pelo Senhor, tenha bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espera, pois, no Senhor. Ou seja, mais uma vez, o salmista está falando a respeito de paciência, é saber esperar, é saber aguardar. Há um ditado que diz, e é um ditado muito sério, que diz que apressado come cru. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida de uma hora para outra. E a gente acaba se esquecendo que tem um processo. Se a gente olhar para a Bíblia, muitos e muitos servos do Senhor tiveram que aguardar por muito tempo. Deus falou com Abraão que ele seria pai de um filho. Ele tinha 75 anos e ele só foi ter esse filho aos 100 anos de idade. Olha quanto tempo Abraão precisou esperar. Abraão precisou esperar
por 25 anos, ele aguardando. Tantos outros que nós sabemos que na Bíblia deixou claro para nós um exemplo de paciência. Eles precisaram esperar o tempo certo de Deus para acontecer as coisas na vida deles. E não é diferente comigo e com você. Sabe por que muitas vezes a gente fica frustrado? Porque a gente não sabe esperar. A gente não sabe esperar. Como eu já disse, o ditado diz que apressado come cru e ainda queima a língua. Então a gente precisa ter no nosso coração essa certeza. Deus está trabalhando. A Bíblia diz que Deus, ele trabalha por aqueles que nele esperam. Ou seja, Deus trabalha por alguém que exerce a paciência. Nós precisamos esperar no Senhor. Nós precisamos ser pacientes. A Bíblia ainda diz, um outro texto que eu quero ler com os amados irmãos, amados, diz assim, Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz assim, não andem impacientes por causa de coisa alguma. Antes, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Ele diz, não andeis ansiosos, não andeis impacientes com coisa alguma. Mas ele diz, porém, antes, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus as nossas orações e súplicas. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Ao invés de nós ficarmos temerosos, impacientes, nós precisamos colocar diante de Deus aquilo que nos aflige. Coloque diante do Senhor. Quem sabe você está passando por um tempo de impaciência. Quem sabe você está passando por um momento muito difícil, onde tudo que você consegue ter no seu coração é impaciência. Mas eu quero deixar essa palavra para você. Apresente diante de Deus tudo aquilo que está no seu coração, porque Ele está atento. Como eu já li, como eu já disse no versículo anterior, Deus trabalha por aqueles que são pacientes. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Sabe por quê? Porque quando somos impacientes, nós atropelamos o plano de Deus. Quantas pessoas, por causa da impaciência, atropelam o propósito de Deus? Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem um trajeto, mas por causa da impaciência, nós acabamos atropelando esse projeto lindo que Deus predeterminou para a nossa vida. E por causa disso, a gente acaba se dando mal. A Bíblia tem um exemplo muito claro disso. A Bíblia conta a história da própria Sara. Eu citei aqui Abraão, quando Deus falou que Abraão seria pai de um filho e Sara mãe de um filho. A Bíblia diz que eles ficaram aguardando, mas em um momento o coração de Sara se encheu de impaciência. E ela chamou uma de suas concubinas para poder se deitar com Abraão. E não nasceu o filho da promessa, mas nasceu sim Ismael. Cuidado, porque ao invés de nascer o filho da promessa, ao invés de nascer um Isaac, pode nascer um Ismael na sua vida. E esse Ismael pode trazer problemas para você. Eu aprendo, queridos, que a impaciência, ela só gera problemas para a nossa vida. Por isso nós precisamos seguir aquilo que a palavra de Deus diz no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Seja paciente. Aguarde no momento certo que vai acontecer as coisas de Deus na sua vida. Aguarde, seja paciente. O texto diz, aguardei e esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou para mim os seus ouvidos quando clamei por socorro. Ele vai estar atento aos seus ouvidos, aos seus clamores. Ele vai estar atento, os seus ouvidos vão estar atentos. Mas você precisa ser paciente, porque nada pode acontecer na nossa vida diante do nosso tempo, dentro do nosso querer, mas é sim dentro do tempo de Deus. Sendo assim, queridos, eu tenho certeza que nós iremos desfrutar de coisas maravilhosas que Deus tem preparado para nós. Eu tenho certeza
que se nós enchermos o nosso coração de muita paciência, nós iremos desfrutar de um cuidado maravilhoso de Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, um texto muito bonito, Mateus no capítulo 6, Jesus falando também sobre paciência, sobre ansiedade. Jesus fala assim, olha só, por isso vos digo, não andeis impacientes ou ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, vocês não valem mais do que as aves do céu? Olha só o que Jesus está falando aqui. Jesus está falando que nós não precisamos ficar ansiosos, impacientes com as coisas dessa vida, porque Ele vai nos sustentar. 2 Pedro, capítulo 5, verso 7 diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, toda a impaciência, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de nós. O cuidado de Deus, Ele não vai faltar para mim e para você. Em todo o tempo Deus vai cuidar de nós. Foi assim que aconteceu com o povo de Israel na trajetória do deserto. O povo de Israel passando por aquele deserto, passando por momentos difíceis ali no deserto, passaram ali 40 anos no deserto, mas em todo o tempo eles viram o cuidado de Deus. Não faltou o cuidado de Deus. Eu imagino que eles ficavam na expectativa de chegarem logo na terra prometida, de chegarem logo ao local aonde Deus havia falado para eles que eles iriam chegar. Foram tomados de uma impaciência tão grande que chegaram a fazer muitas coisas erradas, murmuraram, questionaram contra Deus, fizeram um bezerro de ouro para adorarem, tudo por causa da impaciência. Desejaram voltar para o Egito, mas em nenhum momento Deus faltou com o cuidado dele na vida daquele povo. E ele também não vai faltar com o cuidado dele na sua vida. Eu não sei o que está se passando na sua vida. Eu não sei o que está acontecendo. Mas eu quero te encorajar a crer naquilo que está escrito aqui. Deus é um Deus que contempla as nossas necessidades. E como eu já disse, Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Espere no Senhor, aguarde pacientemente, porque certamente Deus vai fortalecer o seu coração. Me permita orar por você. Eu quero fazer uma oração. Eu quero pedir a Deus pela sua vida, para que em nome de Jesus o Senhor possa tocar no seu coração, para que você possa entender que o tempo de Deus vai chegar na sua vida. O tempo de Deus vai chegar. Existe um ditado, muito corriqueiro e muito errado, que diz o seguinte, que Deus tarda, mas não falha. De fato, Deus não falha, mas Deus não tarda. Deus age no momento certo. Deus age no momento exato. Deus age no momento dele, no tempo dele, não no nosso tempo. O que para nós é tardar de Deus, para Ele é um tempo necessário para a gente aprender um pouco mais a respeito daquilo que Ele tem para a nossa vida. Que você possa aguardar no Senhor, porque grandes coisas Deus tem para fazer na sua vida e na sua família. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero neste momento colocar a vida dessa pessoa tão especial que nesse momento está ouvindo, ó Pai, esta oração, que ouviu essa palavra. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor venha com o seu cuidado sobre a vida de cada uma dessas pessoas,
que o Senhor abençoe a vida de cada uma, que o Senhor fortaleça, que o Senhor encoraje, que o Senhor dê, ó Pai, paciência, porque nós sabemos, ó Deus, que uma das coisas que tem nos afligido nesse tempo presente é a impaciência. O nosso coração tem sido tomado de uma impaciência tão grande, Pai, que nós atropelamos os propósitos do Senhor. O nosso coração tem sido tomado de uma impaciência tão grande que muitas vezes nós nos precipitamos, fazemos coisas erradas, fazemos coisas que não deveríamos fazer, Pai, mas por isso eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada um dessas pessoas que estão ouvindo esta oração neste momento. Vai de encontro às necessidades de cada um, vai de encontro aos anseios de cada um, supra as necessidades, ajude, Senhor, abençoe. A tua palavra diz que nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor cuida de nós. Pai, que o Senhor cuide dessas pessoas, que o Senhor cuide de cada um e que a sua graça, o seu favor venha sobre a nossa vida a cada dia. Nós oramos, Deus, gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você ter parado, né, um tempinho para poder você ouvir esse vídeo. Tenho certeza que esse vídeo, né, tem sido bênção na sua vida. E eu quero te dizer, replique esse vídeo, passe para outras pessoas, compartilhe, porque certamente Deus quer te usar para poder também, né, essa palavra chegar até a vida de outra pessoa. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. E não se esqueça, quem planta fé, colhe milagres. Que Deus muito te abençoe em nome de Jesus.